Os apóstolos se reuniram junto de Jesus e lhe contaram tudo o que tinha feito e ensinado. Ele disse-lhes: Vinde a sós para um lugar deserto e descansai um pouco. Havia de fato tanta gente chegando e saindo que não tinham tempo para comer. Foram então de barco para um lugar deserto a sós. Muitos os viram, partiram e perceberam a intenção. Saíram então de todas as cidades a pé e correram à frente e chegaram lá antes deles. Ao sair do barco, Jesus viu uma grande multidão. Encheu-se de compaixão por eles, porque eram como ovelhas sem pastor. Este Evangelho de São Marcos, do domingo 18 de julho de 2021, é impressionante. Ele retrata o retorno dos apóstolos, os discípulos, os 12 enviados por Jesus para esta região da Galileia, para evangelizarem, para expulsarem os demônios, para curarem as pessoas com óleo. E agora eles retornam a Jesus para contar tudo, isto é, para avaliar o trabalho que os entusiasmara tanto. Nesse momento, Jesus então os convida para ir a um lugar distante, deserto, sem a afluência da multidão. Então tomaram barcos para seguir para um outro lugar distante. No entanto, a multidão os reconheceu os 12, a multidão daí de toda esta região da Galileia, em torno do lago de Tiberíades, e de outras regiões também de Jerusalém, que aí se aproximaram, correram pelas margens do lago para aguardar a embarcação de Jesus. Quando Jesus viu numerosa multidão, teve compaixão das pessoas, que eram como ovelhas sem pastor, de acordo com a narrativa aqui de São Marcos. Então, aqui chama a atenção a compaixão de Jesus. Ressalto que esta compaixão de Jesus, que é traduzida aqui por Marcos como Jesus sentiu compaixão, muita compaixão de numerosa multidão, impressiona desde o segundo século os pais da igreja. Orígenes disse que esta compaixão é tão impressionante, esse sentimento de Jesus tão forte, que ele é próprio da natureza divina. Somente Deus pode ter uma compaixão tão grandiosa como a que moveu Jesus ao olhar para a numerosa multidão. Uma compaixão que não era nenhuma dó, nenhuma pena da multidão, porque isso se esfumaça, esse tipo de sentimento é muito limitado. E nem mesmo solidarismo, olha, temos que fazer uma campanha para ajudar aqui as pessoas. Não, a compaixão de Jesus ultrapassava essas duas coisas, a pena, o dó e o solidarismo, a caridade. Era profunda e tinha duas grandes dimensões. Esta compaixão de Jesus, que um bispo amigo meu chegou a dizer que é composta, uma palavra composta de duas palavras, no grego, né? Com, prefixo compaixão, sufixo da palavra, e que para ele compaixão, a segunda palavra do com, paixão, a paixão vem de patos, que também é a mesma palavra para paixão e é para loucura.
daí patológico, daí doença. Não se vê na palavra sentiu compaixão, praticamente uma frase em grego, essa composição com a palavra pathos, de onde vem patologia, de onde vem paixão. Mas se vê o sentido dessa noção nessa palavra. Até porque Jesus toma uma chave aqui dos profetas. E aqui, na primeira leitura da celebração desse domingo, celebração eucarística, a primeira leitura, que é do Velho Testamento, é de Jeremias, capítulo 23, os 6 primeiros versículos, que mostra a indignação do profeta, pela boca de quem Deus fala, dizendo: ai daqueles pastores que abandonaram as minhas ovelhas. E termina o trecho dizendo que um dia essas ovelhas serão salvas por um rei que será chamado Rei Justiça. É uma chave, então, do Velho Testamento para interpretar a compaixão que Jesus sentiu. Então, a primeira dimensão da compaixão de Jesus, que é muito parecida, uma noção de compaixão, é muito parecida aqui com a definição de ideologia, que tem duas hastes, 2 polos. O primeiro polo é por reconhecer que o desatino, o extravio dessa multidão, a falta de caminho dessa multidão, a falta de direção dessa multidão, se deve a alguém. É uma multidão sem direção, composta de pessoas que não têm direcionamento, que não têm liderança. E as lideranças desta região, as lideranças da Palestina eram 2. O sistema religioso composto pelos sacerdotes, pelos chefes das sinagogas, pelos fariseus, pelos saduceus, que sabiam condenar o povo, que sabiam jogar leis pesadas sobre o povo, mas que não sabiam compreender o povo, não davam direção para essa multidão. E o outro era o Império Romano, que vinha aqui para sugar o povo, arrancar a sua energia, arrancar as riquezas daqui em forma de impostos e levar para Roma. Esses eram os pastores da época que desdirecionavam, se pudesse dizer assim, a multidão, que não tinha solução para essas doenças, para seus estados de mal-estar, de demonicidade, para seu sofrimento, para sua angústia, como o profeta diz em Jeremias, medo e angústia. É o que vivia esta multidão sem pastor, sem direção, sem orientação. E aqui a direção vem em 2 sentidos. Uma, sem lideranças que as dirija, e sem projeto de liderança que as dirija. Não há projetos, não há nada que se faça para essa multidão. E Jesus percebeu isso criticamente. Então a compaixão de Jesus tem uma dimensão crítica, que o leva a observar a realidade dessa multidão, as causas do extravio dessa multidão, da angústia, do medo e da situação de penúria dessa multidão. Multidão que corre para todos os lados, se sabem que os seus apóstolos e ele têm alguma coisa a oferecer, correm sem saber o que é, desde que ache que eles têm algo a lhe oferecer. E esta desorientação foi tão forte na narrativa, é tão forte na narrativa de Marcos, que ela invade o próprio ambiente da comunidade de Jesus, os seus apóstolos, que vivem essa desorientação, como nós veremos daqui a pouco mais. E a segunda dimensão dessa compaixão de Jesus não é a que fica na mera contemplação e da lamúria. Realmente os coitadinhos sofrem e padecem de medo, de angústia, de extravio. E só isso. Não, Jesus
toma providências. Ele mesmo, como já vimos, seguindo aqui São Marcos, e no domingo passado foi muito enfático quando refletimos sobre o envio dos apóstolos, dos discípulos de Jesus para esta região, o quanto Jesus tomou providências, não só para testar, não só para levar os seus discípulos aos experimentos iniciais do apostolado e da missão, mas para atender as pessoas, diferentemente do que todos faziam aí nesta região. Tanto os fariseus, que distribuíam leis, exigências, regras e rigores, como também os próprios filósofos, principalmente os cínicos, que sabiam muito bem criticar tudo, mas não tinham o que dizer para ajudar a multidão, ou como as religiões de misticismo, da natureza, que por aí se esparramavam para orientar, para dar soluções transcendentais, para falar em coisas místicas, mas sem nenhuma solução para o povo. Não? Jesus toma providências, ele envia os seus discípulos para expulsar aquilo que divide nas pessoas, para curar as pessoas, tocando-as com óleo. O óleo aqui tem o sentido de tocar nas pessoas, curá-las das suas dores e de agregá-las, de reuni-las, tanto que elas correm em direção a Jesus, este polo gerador de divindade, esse polo gerador de misericórdia, esse polo gerador de compaixão, esse polo gerador do próprio reino que é ativo agora na pessoa de Jesus. E mais adiante, não faz parte desse trecho aqui do Evangelho, mas faz parte desse capítulo do Evangelho de São Marcos, e nós temos que incluir para entender melhor esta compaixão de Jesus. Quando Jesus desce do outro lado, que a multidão se socorre a ele, ele sobe a montanha, ensina a multidão, como aliás ele diz nesse trecho aqui, e esta é uma das medidas que Jesus toma. São Marcos não diz o que Jesus ensina, mas é óbvio que Jesus ensina sobre as forças dessa multidão, as forças dessas pessoas, a energia criadora de Deus ativa e presente nelas. Até que, reunido a multidão, é tardinha, a noite chega, a noite se aproxima. Os discípulos, então aí, me refiro ao que mencionei há pouco, os discípulos ainda tomados por esta concepção dominante nesta sociedade e nesta realidade, que invade também a comunidade de Jesus, buscam uma solução mais fácil, mais rápida, que é mandar o povo embora a comprar gêneros, a comprar alimentos aí nos povoados, nas vilas, nas pequenas cidades da região. Quando Jesus se opõe a essa solução fácil, essa solução comercial, essa solução mercadológica de comprar produtos para alimentar um povo que muito provavelmente não tivesse recursos para se alimentar. Então Jesus se preocupa, a compaixão de Jesus vai ao alcance do estômago, vai ao alcance do alimento das pessoas, vai ao alcance das necessidades básicas das pessoas. Não é um conversê, não é um falatório, não é uma homilia, não é um sermão, não é um discurso, mas são iniciativas. Então Jesus pergunta aos seus discípulos: há alimentos por aí, há pães, há peixes? Esta era uma região de produção agrícola e de muita pescaria. Os discípulos respondem: sim, há 5 pães e 2 peixes. Jesus manda a multidão sentar-se na relva, na pastagem verde, distribuída esta multidão de mais ou menos 5.000 pessoas, ou até mais, porque só se conta os homens. 50 e 100 pessoas, grupos de 50 e de 100. E ali Jesus recolhe os pães e os peixes. Segundo uma exegese, um estudo mais aprofundado, Jesus recolhe os pães e os peixes que todos têm e todos escondem. E agradece ao Deus Pai, ao Deus Criador,
ao Deus previdente, ao Deus providência, ao Deus da justiça. Agradece pelo pão e pelo peixe, agradece pelos alimentos e depois manda distribuir. Entrega aos seus discípulos para que distribuam entre as pessoas pão e peixe, para que todos se alimentem. E eles se alimentaram, tanto que sobraram e ele mandou recolher para não haver desperdício. Então, a compaixão de Jesus toma providências, além de perceber as necessidades básicas, toma providências e organiza as pessoas, 50, 100, e conta com seus discípulos na compartilha dos pães e dos peixes. Não se trata aqui de um simbolismo apenas do banquete messiânico de Jesus, fora do tempo e do espaço, fora da história, fora do planeta transcendente, mas do banquete messiânico que só vale no futuro se tiver prática e acontecimento no presente, junto aos que têm necessidade, junto a uma multidão com medo, endemoniada, uma multidão angustiada, uma multidão sem direção e sem projeto, que começa a perceber agora em Jesus a direção nova e o projeto novo da colaboração, da partilha de tudo entre todos para que ninguém tenha necessidade. Esta é a compaixão de Jesus. É esta compaixão de Jesus que nós temos que compreender, somos desafiados a compreender. É verdade que os pais da igreja tiveram dificuldade de entender. Orígenes chegou a dizer que esta compaixão é tão impressionante que chega a ser coisa divina. Mas Jesus a compartilha conosco, para que nós também sejamos compassivos. E ele ensinou os seus discípulos a serem compassivos na prática, distribuindo pão e peixe que estavam à disposição de todos. O nosso mundo precisa disso hoje. Nós, no Brasil, somos uma multidão sem pastores, sem direção. Uma multidão contaminada pelo coronavírus. Uma multidão acossada pela morte do coronavírus. Uma multidão ameaçada pelo neoliberalismo. Uma multidão endemoniada pelo fascismo, pelo fundamentalismo. Uma multidão angustiada, assustada, triste, sem a alegria do reino. Nós precisamos ter compaixão uns com os outros para compartilharmos entre uns e outros, entre umas e outras, o pão da vida, o peixe da saúde, o peixe que alimenta, e nos alimentarmos uns aos outros com esta profunda solidariedade que não dá e passa, mas que acontece sempre e deve perdurar para sempre e eternamente nas nossas relações. O Jesus que seguimos é este. O Jesus que nos compromete é este. O Jesus que nos chama, como chamou os seus discípulos e apóstolos para compartilhar o pão e o peixe, é o mesmo que hoje nos chama a termos compaixão da multidão que passa por profundas necessidades e providenciemos os recursos com a própria multidão, com o próprio povo, para que, compartilhando, não tenha mais nem fome de pão e peixe e de compartilha, de compaixão, de solidariedade, de amor uns aos outros. Que o Cristo da compaixão seja também abraçado por ti e por mim. Que o Cristo da compaixão que compartilha nos ensine a compartilhar uns com os outros, umas com as outras. Que o Cristo que envia os seus discípulos, fazendo-os apóstolos, nos envie também inundados de compaixão, uns pelos outros, umas pelas outras. É isto que dignifica o ser humano e que nos faz evoluirmos à estatura de verdadeiros seres humanos criados à imagem e semelhança do Pai. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.